Graça e paz, irmãos, irmãs. Estou em Palmas. Eu estou em Palmas. Foi curioso, porque quando eu fui dizer ao meu neto que eu vinha para Palmas, ele ficou sem entender uma cidade com esse nome. E eu disse, eu vou para Palmas. E vai fazer o quê? Eu acho que eu vou ser aplaudido, viu? Eu disse a ele. E ele sorriu como vocês estão a sorrir. Mas para mim é uma honra, é um privilégio estar com os irmãos, rever algumas faces. E de gente que inclusive esteve recentemente também lá na Igreja Batista do Farol, participando conosco do culto. Para mim é uma grande alegria. E eu trago um abraço alagoano, com o sabor daquelas terras e daquelas praias de água morna. É verdade, trago sim, trago também da minha esposa, dos meus filhos. Eu sou casado com a Cláudia desde 1985, viu, gente? E nós temos quatro filhos. As duas das nossas filhas, elas são casadas, uma delas já me deu um neto, e tenho outros 2 rapazes. Eu costumo dizer que a minha família, ela é uma família especial. E é provável que você vai dizer, a minha também é. Mas espera só um pouco. É porque eu acredito que Deus fez com a gente aquilo que só Ele pode fazer. A minha filha mais velha é minha filha biológica, e todos os outros 3 são filhos nossos por adoção. Nós decidimos adotar ainda quando namorávamos, o que não significa que eu ainda não namore a minha esposa, viu? Nós continuamos namorando. Mas agora com 4 filhos, e eles têm sido bênçãos em nossas vidas. A Cláudia até desejou muito estar aqui, pastor, mas o meu mais novo, ele tem 13 anos. Chama-se Davi, ele é um autista, comprometido, muito comprometido, e sair o papai e a mamãe não é fácil sairmos juntos, e é por isso que ela não pôde aqui estar, mas eu acredito que está sim, orando por esta igreja, orando pela minha vida, para que esses encontros sejam abençoadores, que sejam encontros felizes, que nós possamos estar na presença do Senhor com um sorriso que eu encontrei na face desse homem de Deus. Eu nunca vi alguém sorrir tanto. Eu nunca vi. Eu cheguei, ele sorriu. Foi pagar o estacionamento, sorriu. Mesmo quando tirou o cartão para pagar, ele estava sorrindo. É sempre um sorriso no rosto, não é, gente? Que bom, que bom. Graças a Deus. Foi um prazer conhecê-lo, pastor Tomás. Foi um prazer grande, a Elisa. Eu espero que ela logo se recupere, que tudo fique bem com ela. Mas a minha tarefa é durante esses dias conversar com os irmãos e irmãs sobre o tema Uma Igreja Relevante. E os irmãos e irmãs também escolheram o texto bíblico. E na tradução que os irmãos escolheram, esse texto diz assim, os irmãos escolheram a tradução da NVI, e ela diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eu fiz questão de pegar a Almeida Corrigida Fiel, porque ela traz uma palavra diferente para traduzir a expressão ensino. Ela diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. É certo que a palavra didaquê, que aqui foi traduzida por ensino, e na outra tradução foi traduzida por doutrina, tem a ver sim com a ideia do ensino, tem a ver sim com a transmissão do conhecimento, tem a ver com o credo da igreja. Mas a Nova Versão Transformadora, ela é interessante porque traduziu o verso que os irmãos escolheram da seguinte forma: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eu fiz questão, não sei se observaram, de fazer as contas. Por quê? Porque o pastor, eu acho que por um grande amor para com este servo de Deus, fez questão de me dar já os temas de cada sermão que vou pregar. Por quê? Porque existe uma divisão natural neste texto.
Se os irmãos observarem, há aqui uma divisão natural, abordando algumas ênfases na vida da igreja, na sua caminhada. Qual a primeira delas? É simples, basta olhar quando o texto fala sobre a dimensão do ensino, que na verdade faz uma referência àquela que é a mente da igreja, a forma da igreja pensar. Os valores que carregamos, os princípios que defendemos, tem a ver com profundidade, tem a ver com a relação da igreja com a palavra. É bem verdade que aqui nós ainda não temos o cânon, a coleção dos livros sagrados do Novo Testamento concluído. Nós não temos, mas nós temos aquilo que foi o seu fundamento, que é a doutrina dos apóstolos. Então, no primeiro momento, o que nós temos é essa dimensão da relação da igreja com a palavra. Tem a ver com a profundidade, com raízes profundas. Logo depois, uma segunda dimensão, quando o texto fala da comunhão. Quando fala da relação da igreja com a própria igreja, da nossa relação afetuosa. A igreja precisa ser uma igreja acolhedora. Ela não basta pensar, ela não basta reproduzir os ensinos do Cristo. Ela precisa ser uma igreja, um espaço de amor, um espaço de acolhimento. E depois o texto vai acrescentar a ideia do partir do pão, que pode ter dois significados, pode indicar a ideia do repartir, mas também da celebração litúrgica, da celebração da ceia do Senhor. Talvez aqui nós tenhamos a dimensão não mais de profundidade, não mais a relação da igreja com a própria igreja, mas a relação da igreja com a celebração, com a adoração, a sua relação com Deus. E o interessante é que se o ensino parecia apontar para a mente, se a comunhão parece apontar no sentido do coração, o partir do pão parece alcançar as minhas mãos e as suas mãos, que reparte, que divide o corpo, que alimenta o necessitado. Mas finalmente parece que o texto vai trabalhar com os joelhos, quando vai falar da igreja como uma igreja que ora. Por isso, pastor, muito obrigado, porque facilitou a elaboração dos sermões. E para cada um desses encontros, um desses temas será trabalhado. E hoje é a vez do didaquê, é a vez do ensino. Agora, antes, ainda preciso fazer uma última observação. E qual é? Os irmãos já observaram que nesse texto, mesmo quando ele fala do ensino, mesmo quando ele fala da comunhão que precisa existir na igreja, quando ele trabalha essa dimensão do partir do pão, ou ainda quando fala da oração, tudo isso está como que envolvido em um sentimento, um sentimento intenso, não? Eu fiz questão de ler a Nova Versão Transformadora, eu não sei se você se recorda, mas lá estava traduzido assim: todos se dedicavam de coração. A tradução que os irmãos utilizaram traz a ideia de dedicavam. A Almeida Corrigida Fiel, ela traz a ideia de perseverança. Daí, quando nós juntamos essas duas possíveis traduções, o que nós temos é o sentimento, um sentimento profundo, ou o reconhecimento, que não basta viver em comunhão, é preciso fazer isso de forma persistente, de forma constante. Porque, irmãos, eu me lembro de um autor que ele escreveu uma poesia, e no meio da poesia ele dizia assim, não sei se vou lembrar exatamente das palavras, mas ele dizia: viver nos céus com os santos, isso será uma glória. Mas viver na terra com os santos, isso já é uma outra história. Eu tive a mesma impressão que os irmãos. Porque comunhão na vida da igreja exige sim persistência, perseverança. A vida de oração precisa ser persistente. Retire da oração a perseverança e o que fica, irmãos? Retire da adoração essa constância e o que sobra, irmãos?
É por isso que não basta dar a ênfase a cada um destes 4 aspectos, mas lembrar que em cada uma dessas situações a igreja precisa viver de forma intensa, persistente, constante. Aliás, eu sei que nós estamos olhando para a igreja lá em Jerusalém, mas o meu olhar não é um olhar saudosista, viu, gente? Às vezes eu encontro alguém sonhando viver naquele tempo, como se a igreja em Jerusalém fosse uma igreja sem problemas, uma igreja sem dificuldades. Até eu recordo de um teólogo contemporâneo que ouviu alguém falando que igreja era um lugar de gente hipócrita, e ele respondendo a este homem disse: mas não se preocupe que ainda há um lugar para você. Ainda há um lugar para você no meio do povo de Deus. Porque, sinceramente, irmãos, o lugar mais fácil de encontrar um pecador é no meio do povo de Deus. Porque nós reconhecemos que o Senhor, aquele que é o médico dos médicos, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes, Ele veio buscar pecadores. Eu sou um pecador arrependido, transformado, lavado pelo sangue de Jesus. Nós somos. Igreja é um grande hospital. Isso aqui, irmãos, não é um celeiro de gente perfeita. Por favor, a não ser que aqui, perdão, viu, pastor? Pode ser que eu esteja enganado. Mas eu acredito que não. Isso aqui é um hospital. E todos nós estamos sendo curados e tratados pela misericórdia, Tem gente que está na UTI, está por um fio, irmãos. Tem gente que só está tomando um analgésico, já está no final de um tratamento mais forte. Mas todos nós fazemos parte deste povo. E quando eu digo isso, eu quero lembrá-los que esta mesma igreja que é descrita aqui no capítulo 2 e mais tarde no capítulo 5, como essa igreja marcada pela comunhão, marcada pelo partir do pão, marcada pelas orações, foi a mesma igreja que tinha no seu meio Ananias e Safira, no capítulo de número 5. É a mesma igreja que no capítulo 6 vai manifestar uma dissensão, uma desavença entre 2 alas da igreja. Uma ala helenista, judeus convertidos ao cristianismo, mas de cultura helênica, de cultura grega, inclusive os nomes daqueles que foram escolhidos, todos eles têm raiz grega, e do outro lado, aqueles hebreus, as viúvas dos hebreus, que representavam a ala mais tradicional, com um forte vínculo e viés mosaico dentro da igreja em Jerusalém. Por isso é que eu volto a dizer, perfeito na igreja, só Jesus Cristo, irmãos. Perfeito na igreja, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo. E aqui eu me lembro de uma vez que caminhava na praia, essas praias lá do Nordeste, mais precisamente a praia de Porto de Galinhas. Ô lugar feio, pastor, ô lugar feio. E eu me recordo que eu estava com a minha filha mais velha, e a gente conversava, e ela olhou para os céus e olhou para mim e disse: pai, o que é que acontece com as estrelas durante o dia? Porque a gente não vê as estrelas no céu. Sabe essas perguntas que as crianças fazem que você para assim, de como é que eu vou responder isso? E foi então que eu disse a ela: olha, minha filha, está vendo lá o sol? O brilho do sol, ele é tão intenso, que as estrelas continuam lá em cima, mas a gente não consegue enxergar, porque o brilho do sol, ele é maior do que o brilho de todas as estrelas. E aí nós continuamos a andar. Imediatamente o Espírito Santo de Deus parece que falou comigo e disse: olha, isso também é para você, viu? E eu entendi que no meio do povo de Deus, irmãos, só existe o brilho do Senhor. Não há lugar para estrelas, não há lugar para estrelismos, não há lugar para gente que pensa que está roubando a glória de Deus. Deus compartilha com a sua igreja o seu poder, mas a glória não. A glória pertence e vai pertencer sempre a Ele, meus irmãos. Mas deixe-me lhes dizer, aqui estamos, diante do ensino dos apóstolos, e eu resolvi primeiro lembrá-los. Lembram-se que há uma tradução que ao invés de usar a palavra ensino, usa a palavra doutrina. Você se recorda que por diversas vezes, especialmente nas epístolas pastorais, o apóstolo Paulo usa a expressão sã doutrina? Lembram-se disso? Sã doutrina. Aliás, os antigos gostavam muito dessa expressão, não é? Sã doutrina. Quando eu digo sã doutrina, eu estou dizendo que, então, que é possível que exista uma doutrina que faz adoecer, que não é saudável.
Ora, eu encontro, por exemplo, nos escritos do Novo Testamento, em Colossenses, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que existem doutrinas que são doutrinas de homens. Elas, diz o texto sagrado em Colossenses 2, 21 a 23, no final, versículo 23, elas têm aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo. E sabem quais são essas? São aquelas que dizem assim, não toques, não proves, não manuseis. Aí depois ele diz, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então existem doutrinas de homens. Só que quando eu li o texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, o texto vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então fica claro para mim que existe uma doutrina que é a sã doutrina, existe um ensino que é aquele que faz referência ao ensino dos apóstolos, e existe a tentativa de substituir isso pelo raciocínio humano, e eu me preocupo muito, irmãos, muito com essa situação, porque em função dessa nossa preocupação de nos aproximarmos dos perdidos, de adaptarmos os nossos métodos, as nossas estruturas, nós corremos um sério risco de permitir que a modernidade defina aquela que é a agenda da igreja. E nós acabamos criando uma relação na igreja de prestadores de serviço. E as pessoas entram pelas nossas portas, indagando o que é que a igreja tem a oferecer para a sua filha, para o seu filho, para a sua vida, para o seu casamento. E parece que nós abrimos um menu, abrimos um cardápio e começamos a dizer, olha, para jovens nós temos, para crianças nós temos. O espaço da comunidade precisa ser marcado pelo espaço do ensino, pelo espaço da dedicação. E é isso que o texto parece chamar a minha atenção e a sua atenção também. Mas aqui, quando eu pensei na expressão, pastor, do ensino dos apóstolos, uma coisa me veio ao coração. Quando foi que aqueles pescadores se transformaram em mestres? Quando foi que aquele cobrador de impostos se transformou em alguém que ensinava fidelidade, já que ele tinha sido acusado de traição? Eu fiquei a imaginar que existe aqui um elemento inexplicável, que é este poder que Deus opera na minha vida. Nós costumamos dizer que Deus nos capacita. Eu creio nisso, que Deus nos capacita para o serviço. Eu creio que Deus nunca pediu de mim ou de você algo que Ele mesmo já não tenha nos dado. Eu creio. Eu creio que Deus põe a palavra certa na boca de um profeta que se acha jovem demais, como Jeremias, ou pesado de língua, como Moisés, ou com a língua tomada pela impiedade, como Isaías. Deus capacita os seus filhos. Mas Ele vai mais além, irmãos. Porque eu vejo no início dos evangelhos, um João que se apresenta junto com seu irmão, e Jesus chama aqueles dois de filhos do trovão, Boanerges. Mas hoje, quando eu vou falar de João, eu chamo ele de apóstolo do amor. Como é que alguém com um temperamento explosivo, a semelhança de um trovão, se transforma em apóstolo do amor? 3 anos de convivência com Cristo, irmãos. 3 anos ouvindo a palavra. É a intimidade construída ao longo desse tempo que transforma o meu coração. E quando vocês me perguntam quando foi que um pescador, um coletor, um zelote se transformou em um mestre, eu lhe confesso, há coisas na minha vida que são processos. Se você me perguntar, Deus começou a trabalhar na sua vida desde o ventre de sua mãe. Tudo quanto aconteceu em sua história tem um propósito de Deus, uma marca do Senhor. E sabe, eu vejo em Atos capítulo 4, versículo 13, no mesmo ambiente da igreja primitiva, aí o texto diz assim: então eles, aqueles que faziam parte do Sinédrio, as autoridades do judaísmo, vendo a ousadia de Pedro, o pescador, de João, o pescador, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe quando foi que eles se transformaram em mestres? Quando eles
estiveram com Jesus. Quando eles estiveram com Jesus. E eu vejo Pedro, meu Deus, Pedro pregando sermões. Neste capítulo, neste livro de Atos, no capítulo 1, a Bíblia diz que a igreja tinha tão somente cerca de 120 pessoas reunidas. Lembram-se disso? Depois, no capítulo 4, verso 4 do livro de Atos, diz que chegou o número dos homens que creram a perto de 5.000. Se depois você for olhar para o capítulo 4, verso de número 32, a Bíblia diz, fala em multidão, da multidão dos que creram. Houve um crescimento absurdo. O sermão pregado pelo apóstolo Pedro produziu um resultado impressionante. Aquele pescador que havia estado com Jesus, foi usado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, eu li um artigo na revista Ultimato que eu achei interessante. Alguém fez as contas, deve ser algum matemático, porque teólogo não costuma fazer esse tipo de conta não. Mas veja, ele diz, se todo esse crescimento aconteceu em 6 meses, houve em média 44 conversões por dia. Se a taxa de crescimento continuasse assim, a cada 2,4 dias, seria necessário conseguir mais uma casa para reunir 106 novos fiéis. Eu não fiz essas contas. Mas sabe o que é que o texto está falando? É que aqueles que um dia eram pescadores, lá galileus, gente simples, foi usado pelo Senhor. Não eram profissionais do ministério. Cada crente carregava consigo uma convicção: eu sou um missionário de Deus, eu sou boca de Deus para a minha geração, eu fui chamado para ser testemunha. Hoje nós, sempre em campanhas missionárias, aqui não, pastor, mas lá em Alagoas, uma das coisas que a gente precisa insistir com a igreja é que missionário não é aquele obreiro de missões nacionais, aquele obreiro de missões mundiais. Eu sei que os irmãos aqui já têm essa consciência, mas lá eu preciso dizer isso em toda a campanha, porque nós transferimos. Mas houve um tempo em que o poder de Deus se manifestou de uma forma tão grande, que o crescimento não era uma preocupação da igreja. Gente, eu estou falando de uma igreja relevante, uma igreja que crescia, mas numa época em que ninguém falava de crescimento de igreja. Ninguém trazia modelo de igreja. Ninguém trazia estratégias para serem aplicadas. Ninguém falava em marketing de igreja. O grande recurso que Deus usou e tem usado ao longo da história chama-se gente. Igreja é gente. Pode parecer que não, mas pastor também é gente, viu, irmãos? Diácono, diaconisa é gente. Professor da escola dominical é gente. O zelador da igreja, a pessoa que cuida dos bancos, das salas onde seus filhos e filhas estão, são todos gente. Gente. E às vezes nós perdemos de vista isso. Como perdemos? Aí a Bíblia diz que o crescimento vinha de cima. No capítulo 2, esse capítulo que os irmãos escolheram, no versículo 47, diz que o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. E neste momento, aqueles que estão sendo salvos estão sendo contagiados pelo ensino dos apóstolos. Porque se o crescimento, irmãos, não tiver raízes, ele será passageiro e será extremamente prejudicial ao reino. É muito difícil quando a gente observa que em alguns momentos da história da igreja, as portas de entrada são exatamente do mesmo tamanho das portas de saída. Não há conservação de resultados, não há fixação, não há conservação. E a gente precisa estar atento. Eu tenho percebido que alguém pode frequentar uma igreja por algum tempo, impactada pelo sermão dominical, pela estrutura da igreja, pelas canções que são entoadas, mas se ele não construir relacionamentos, se ele não for alimentado pela palavra, ele vai passar pouco tempo. E esta pessoa que por um pouco de tempo conviveu conosco, para ser novamente alcançada, ela normalmente é muito mais difícil de ser alcançada do que aqueles que nunca entraram em nossas comunidades. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão entendendo? É por isso que eu acredito que um primeiro elemento nesse ensino dos apóstolos tem a ver com o inexplicável, com o poder de Deus que transforma, que capacita a sua igreja, que fortalece os seus filhos.
Mas há um outro detalhe para mim, à medida que fui pensando nesse texto, que tem a ver com a força da experiência. A convivência com Jesus marcou profundamente a vida daqueles homens. Sim, eu vou contar-lhes uma coisa, meu pai chamava-se Alfredo. Mas querem saber, às vezes eu me vejo fazendo coisas exatamente do jeito do meu pai. Já aconteceu com vocês? Você se pega dizendo uma frase que seu pai dizia e que você, quando era garoto, não gostava de ouvir. E você reproduz um comportamento, reproduz uma atitude, porque a convivência faz isso. Observa um casal que já apaixonado já por muitos anos e casados por muitos anos, os dois acabam ficando parecidos, meu Deus do céu. Começam a gostar das mesmas coisas, encontrar os mesmos hobbies. Até fisicamente os dois começam a se parecer. É verdade, irmãos, é verdade. É verdade. Essas coisas acontecem. Quando não acontece, é outra coisa, de você olhar para a sua esposa depois de alguns anos e perceber que ela está ficando cada vez mais parecida com a sua sogra. Isso acontece. Ou com o seu sogro, né? Isso também acontece. Mas deixa eu voltar para cá. Eu quando falo sobre isso, por exemplo, quando eu vejo Pedro entrando na casa de Dorcas para ressuscitar aquela mulher, e ele manda que as pessoas saiam daquele lugar, daquele quarto, e ele se põe de joelhos em Atos 9:40, e depois diz, Tabita, levanta-te, e ela então abre os olhos. Sabe o que é que eu me lembro? Da filha de Jairo. Ele fez exatamente igual a Jesus quando lá atrás ele curou a filha de Jairo. Quando eu vejo, por exemplo, Pedro falando sobre amor, na primeira carta, quando ele diz assim, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sabe o que é que eu imagino? É que ele aprendeu isso lá em João 21, quando Jesus olhou para ele, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, e ele entendeu o quê? Que o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando eu vejo ele curando o coxo, chegando lá, na Porta Formosa, em Atos 3:6, dizendo, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ele diz, levanta-te. E quem é que dizia isso sempre? Levanta-te e anda, irmãos, quando realizava? Jesus. Sabe por que o ensino dos apóstolos, ele é importante para que uma igreja se torne relevante? Porque o ensino dos apóstolos é a continuação, é a reprodução daquilo que Jesus ensinou. E eles foram testemunhas oculares. Mas deixe-me lhe dizer, quando pensava nessa expressão, tem uma coisa que eu preciso também afirmar. E eu vou usar o mesmo apóstolo Pedro. Eu disse há pouco do poder transformador que teve o evangelho na vida dessa gente. Mas os irmãos já se recordam que quando a gente fecha os evangelhos, quem é o Pedro que a gente deixa lá nos evangelhos? Quem é Pedro no final dos relatos dos evangelhos? É um Pedro que foge, um fugitivo. É um Pedro que acabou de trair Jesus. É um Pedro que não consegue dizer a uma criada, pessoas mais simples, que não tinham qualquer poder para imprimir sobre eles ou impor sobre ele algum castigo. Mas ele não consegue permanecer fiel a Jesus. Só que eu viro a página e mergulho no livro de Atos. De repente eles estão diante das autoridades judaicas. Aí no capítulo 2, versículo 32, ele conta o que aconteceu com Jesus Cristo. E ele diz assim, Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Aí você fica se perguntando o que foi que aconteceu. Será que eu esqueci alguma página? O que foi que aconteceu entre o Evangelho e Atos capítulo 2, verso 32? Aí eu lhe pergunto, o que foi que aconteceu? Quem lembra? Recebereis poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fez toda a diferença. E é Ele quem faz diferença, irmãos, na minha vida e na sua vida. Conhecimento sem o Espírito Santo de Deus. Você já deve ter percebido que algumas vezes, alguns conseguem falar com a mente, outros conseguem falar com o coração. Vocês já devem ter percebido que algumas pessoas conhecem a palavra de frente para trás, de trás para frente, mas continuam do mesmo jeito. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu espero que me entendam.
Também na segunda-feira já estou indo embora, não tem problema não. Depois conversem com o pastor. Mas eu não consigo entender como alguém pode se apresentar como uma nova criatura, mas ainda com o mesmo temperamento e o mesmo comportamento, a mesma maneira de tratar a família, a mesma maneira de tratar as pessoas. Eu não consigo entender. Por quê, irmãos? Porque o poder do Espírito Santo de Deus, essa aqui é uma grande questão que eu carrego. No capítulo 2 que os irmãos aqui escolheram, vão ver que há uma referência assim às maravilhas que eram feitas, mas é somente um verso. Os milagres. Eu me lembro de ter lido uma obra de um pentecostal que ele dizia assim, que se nós tivéssemos dado ênfase, dizia ele, sobre a sua comunidade, sobre a sua denominação, se nós tivéssemos dado tanta ênfase ao fruto do Espírito quanto demos aos dons do Espírito, nós nunca teríamos nos separado. Porque eu não consigo entender dons do Espírito sem o fruto do Espírito, irmãos. E fruto do Espírito tem a ver com a minha relação com você, tem a ver com a minha relação com o outro. E aqui estava aquele homem ungido, e para ficar ainda mais claro, em Atos 4, verso 8, a Bíblia vai dizer, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Estão percebendo para quem ele está dirigindo a palavra? Para a gente que tinha o poder de eliminá-lo. São os anciãos de Israel. São os principais do povo. E como é que ele se transformou? Como é que alguém que foi um traidor se transforma agora em alguém ousado? Que é a resposta? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, irmãos. E é por isso que a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, precisa ser a nossa primeira marca como igreja relevante. Nós não podemos substituir o cristianismo pelo humanismo, que hoje tem sido pregado. Nós não podemos substituir o assim diz o Senhor pela expressão eu sinto, Deus me disse, Deus me falou, ou coisas dessa natureza. A gente precisa voltar para dizer, olha, está escrito. E isso precisa ser o nosso patrimônio, irmãos. O que nós temos visto hoje são comunidades, são lideranças em nosso país. Lideranças significativas, que têm feito algumas concessões absurdas, e dado as costas àquilo que é o ensino dos apóstolos. Eu não estou falando de forma, irmãos, eu estou falando de conteúdo. Eu não estou falando de maneira de falar, eu estou falando daquilo que é o conteúdo da nossa fé, o conteúdo da nossa fé. Eu fiquei impressionado, algum tempo atrás eu estava em um seminário lá na Polônia. A Polônia mergulhada num esfriamento de vocações. Eu fiquei perturbado, porque havia uma construção enorme, a estrutura do seminário ali era uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Vários prédios, mas eles não tinham mais que 10 alunos em todo o seminário, um esvaziamento enorme. E eu comecei a conversar, e estava ali um ministro de música, ele lá dos Estados Unidos também estava participando do encontro. E depois nós conversamos, e de repente nós começamos a falar sobre o culto, a necessidade que tinha ou não o culto de ser voltado para o visitante. Na verdade, ele estava falando sobre Rick Warren. E a proposta do Rick, de que na celebração do culto você deve pensar com a cabeça do visitante. Ele trouxe para mim, não significa que eu concorde ou discorde, só vou lhe dizer o que foi que eu ouvi, viu? Mas ele virou para mim e disse que não deveria ser assim. E eu fiquei olhando, mas por quê? Ele disse, olha, não há nada mais contagiante do que a adoração verdadeira diante de Deus. Pode ser em qualquer língua, você pode nem entender o que as pessoas estão falando. Mas quando há adoração verdadeira, não há absolutamente nada mais poderoso. Quando alguém entra e ouve a igreja cantando, celebrando o nome de Deus, não pensando no homem, mas pensando no Espírito Santo de Deus, as coisas se apresentam de uma forma completamente diferente. E eu saí dali impactado. E eu volto a dizer, não significa que eu concorde ou não concorde. Mas pense sobre isso. Pense sobre isso. E querem saber por quê? Eu quero terminar fazendo referência a isso.
Quando o escritor de Atos, que é, pela tradição, Lucas, o médico amado, o mesmo escritor do terceiro livro canônico do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, quando ele vai escrever o primeiro tratado, o Evangelho, e não o livro de Atos, ele diz assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. O que Lucas está dizendo? Que no início da história da igreja, você tinha o ensino dos apóstolos e muitas outras produções literárias. Mas ele faz questão de dizer que quem quer abraçar o ensino dos apóstolos precisa fazer escolhas. Sabem, irmãos, heresias que às vezes nós escutamos hoje, coisas, por exemplo, a insinuação de que houve uma relação amorosa, afetiva entre Jesus e Maria Madalena. Os irmãos já ouviram falar sobre isso? Que o casamento lá em Caná da Galileia era o casamento dele com Maria Madalena. Eu já escutei gente querendo sugerir coisas assim. Sabe, isso não é novo não. Se você for para os escritos lá do primeiro século, você vai encontrar um livro apócrifo que insinua tal coisa. Sabe essa ideia de um Cristo fantasmagórico, que não é real, que é só um modelo? Isso já existia lá desde o tempo dos gnósticos. Mas sabe o que a igreja precisou fazer? E num tempo em que não havia sido fechado ainda um cano, a igreja precisou fazer escolha. O que é que eu vou ouvir? O que é que vai preencher a minha vida? E aí, diz o texto sagrado, eles foram atrás daqueles que foram testemunhas oculares e servos da palavra. Não é simplesmente o que você escuta, mas de quem você escuta. E às vezes é isso que faz toda a diferença na vida de um jovem. Não é o que você escuta, mas é quem está falando. Se essa pessoa, de fato, ela é marcada por aquilo que o texto está dizendo, né? Se é uma testemunha, se viveu, se experimentou. E é por isso que quando eu olho para esta igreja, uma igreja hoje desafiada a ser uma igreja relevante, eu quero lhe dizer, vamos começar pelo ensino dos apóstolos. Vamos começar pela nossa maneira de pensar, por aqueles que são os nossos princípios, por aqueles que são os nossos valores, por aquelas que são as nossas verdades, por aquilo que está escrito na palavra. Se esta igreja quer ser uma igreja relevante, eu quero lhe dizer que a relevância da igreja não está no seu prédio, não está em sua estrutura, está no Evangelho, irmãos, que essa igreja professa, testemunha diante dos homens e diante da sociedade. Por isso, Primeira Igreja Batista Palmas, começamos o nosso desafio. E a primeira coisa é buscar no Senhor e buscar em sua palavra a forma de pensar, de conceber a vida, que as respostas minhas e suas possam emanar da palavra do Senhor. Nada além da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.